Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo. Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta, um programa onde aprofundamos o estudo da Bíblia Sagrada. Como sempre, queremos abrir consigo a Palavra de Deus e explorar os riquíssimos temas que ela ensina. Muito obrigado pela sua preferência e esperamos que receba muitas bênçãos da parte de Deus. Nesta temporada estamos a estudar o lindíssimo livro dos Salmos. Como sabe, pode ver-nos na televisão através do canal 186 da Mel, ou caso não seja cliente Mel, pode ver-nos no canal de YouTube da Novo Tempo Portugal, ou se preferir, pode ouvir-nos na rádio RCS 91.2 FM na Grande Lisboa. Como vê, pode acompanhar o nosso programa de muitas formas, quer seja na sua casa, no carro ou no digital. O importante é estarmos juntos. Hoje, como habitualmente, temos dois convidados muito especiais. A pastora Ortelinda Gal, amiga de longa data, e o pastor Hernani, ambos estudiosos da Palavra de Deus e professores da mesma. Que o Senhor vos abençoe. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Bíblia Aberta. Obrigado. Temos hoje uma maratona de textos bíblicos, porque nós vamos ter este tema sobre o livro dos Salmos, mas vamos percorrer outros livros bíblicos para falarmos sobre este tema tão importante. Eu gostava de começar, amigos, com o texto bíblico de Salmo 137, versículo 1 a versículo 4. Eu vou começar lendo este salmo. Junto aos rios da Babilónia, nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam-nos canções, e aqueles que nos destruíam pediam-nos que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar a canção do Senhor estando numa terra estranha? Este salmo faz-me pensar muito no sofrimento e na tristeza que o povo de Israel viveu ali em Babilónia. Nós sabemos que foram para a Babilónia, este povo foi para a Babilónia devido à sua má conduta, terem voltado costas a Deus, terem afastado os caminhos de Deus. Deus ainda os tentou chamar ao arrependimento através do profeta Jeremias, mas infelizmente o povo de Deus escolheu o caminho contrário àquele que Deus lhe propôs. E as consequências aconteceram e a escravidão aconteceu. E não precisamos procurar muito para descobrirmos que no livro dos Salmos também vemos muitas vezes este sofrimento, como aqui o salmista exclama. E como é que nós vemos esse sofrimento? Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos ali o que nós chamamos o grande conflito. O conflito entre o bem e o mal, entre Deus, por um lado, e um anjo que existia no céu chamado Lúcifer, mas que se revoltou e que se tornou Satanás, o adversário. E, portanto, este conflito cósmico, de proporções cósmicas, é um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E o livro de Salmos também invoca este conflito e os seus resultados. Seguindo este pensamento, Hernani, eu gostava de começar contigo e perguntar-te: será que viver no meio do grande conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, pode alterar a nossa percepção sobre quem é Deus? A resposta claramente é sim, né? Vivendo dentro desse conflito, conforme a Bíblia nos descreve, nós podemos ter uma visão equivocada, né? Porque os Salmos, por exemplo, o Salmo 74, verso 18, vai dizer claramente que Deus tem um inimigo, né? E como um inimigo astuto que é na arte de guerra e de destruir aquilo que é o caráter de Deus, a perfeição do caráter de Deus, ele é astuto em mentiras e astuto em fazer coisas más e naturalmente pôr a culpa em Deus, né? Depois a pergunta que surge na mente da humanidade é: e Deus permite isso acontecer? Deus sendo todo poderoso, como é que ele vai gerir isso? Como é que ele vai lidar com essas circunstâncias? Me faz pensar, por exemplo, aquilo que nos é dito no Salmo 41:3, onde Deus propõe... Eu vou ler, se você me permite, Paulo, está no Salmo 41, verso Claro que 3. sim. Hoje Diz assim, estamos no episódio Bíblia Aberta, né? O programa bem. é o Bíblia Aberta. Vamos abrir a Bíblia. Muito bem. Diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama. Dizendo que Deus acompanha a pessoa que está em sofrimento, né? Essa imagem do afofar a cama é a imagem de alguém que está no meio do sofrimento, na enfermidade, e Deus está ali a cuidar, a gerir e a passar esse momento de sofrimento com a pessoa. Por isso eu acredito que dentro do sofrimento que nós vivemos, sem margem de erro, eu posso dizer que Deus é o que sofre mais. Se eu, como pai, como a Bíblia diz, sendo mau, sendo pecador, sofro quando vejo as minhas filhas a sofrer, eu imagino que o meu Pai de amor, o meu Deus, sofre imensamente ao ver o nosso sofrimento. O inimigo, na sua covardia, ele faz mal para nós, uma vez que ele não pode mais atacar o próprio Deus.
Mas lembrando que o próprio Deus já sofreu também tudo que tinha que sofrer. Nós provavelmente iremos falar um bocadinho mais sobre isso. Sim. Em outros casos também, falando sobre essa nossa percepção errada daquilo que é o conflito, percepção errada sobre Deus no conflito, em outros casos, às vezes as nossas próprias más escolhas, né? No Salmo 102, o salmista vai expressar uma quantidade de vezes sobre o sofrimento, onde está, por que Deus, né? Por que tudo isso? E nós percebemos que às vezes as nossas más escolhas turvam a nossa vista a respeito daquilo que é o próprio Deus. E podemos pensar que Deus não está lá, podemos pensar que não há solução, que nossa vida, né? Mas é interessante que no próprio Salmo 102, no verso 27, diz que Deus permanece o mesmo sempre. Então, como ele se revelou um Deus cheio de misericórdia no passado, ele ainda é um Deus cheio de misericórdia hoje. Por isso, é verdade sim, a visão pode ser estar turva a respeito da presença de Deus e dentro desse conflito compreender mal as coisas, mas o salmista nos ajuda a rever de novo as coisas com clareza. Tu falaste aí, que eu acho muito interessante aquilo que tu falaste, não é? Que Deus nunca disse aos crentes que estariam isentos do sofrimento. Não é? A Bíblia, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não é? Portanto, nós temos aflições neste mundo. Este mundo é um mundo doente, é um mundo de sofrimento, e os filhos de Deus também são atingidos de alguma forma. Mas o mais importante é que ele disse que nesses problemas, no meio dessas adversidades, no meio destas dificuldades, no meio de tudo aquilo que acontece de mal, que o Senhor estaria connosco, não é? Mas ainda é nesses momentos mais difíceis que Deus se revela mais. Eu acho que é nesses momentos, Hernani e Hortelinda, que Deus nos leva ao colo. É isso. Nos leva ao colo, no seu regaço, não é? Como Jesus levava um cordeirinho, e nós somos esse cordeiro e essa ovelha de Deus, e Ele nos leva ao colo nesses momentos difíceis, não é? Já olhando também aquilo e pensando um pouco naquilo que é aquele grande poema, Os Pegadas na Areia, não é? Que a um determinado momento só ficaram 2 pegadas e alguém pergunta: mas porquê que só 2 pegadas se eu estou a andar com Deus? E foi no momento em que Deus pega ao colo, e as pegadas que estão na areia é de Deus, porque Ele nos pega ao colo. Amém. E este sentimento, esta visão que nós temos deste Pai de amor, não é? É muito importante na vida pessoal para cada um de nós, mesmo nos momentos em que nos sentimos sozinhos. O problema é que, e falaste muito também sobre isso, a nossa vista muitas vezes se turba. E porquê é que se turba? Porque muitas vezes as lágrimas que nós temos, as lágrimas que derramamos por causa das nossas dificuldades, elas impedem-nos de ver a presença de Deus. Nós temos um episódio bíblico que está registado no livro de João, capítulo 20, a partir do verso 12 até o verso 14, que aconteceu o mesmo com Maria Madalena. Maria Madalena, que foi aquela que foi o primeiro a ver Jesus quando ele ressuscitou, ela foi o primeiro a chegar ao sepulcro, ela queria estar com Deus, ela queria ver o Mestre, mas quando lá chegou, e nós podemos ler, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe disseram: mulher, por que choras? Então ela disse-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Interessante, aquelas lágrimas impediu-a de ver que Jesus estava ali ao seu lado, não é? Porque os nossos olhos ficam embaçados, ficam turbos com tanta coisa difícil, e infelizmente ela não conseguia ver Jesus. E muitas vezes acontece connosco, e é por isso que esta realidade que hoje vivemos, e eu pergunto à Hortelinda, as lágrimas impedem-nos de ver esta presença. E o livro de Salmos, mais que qualquer outro livro na Bíblia, expressa a realidade que existe no mal e do sofrimento humano. Como é que nós podemos conciliar o conceito de um Deus de amor, em primeiro lugar, com a realidade escandalosa do mal, onde até mesmo, às vezes, os justos são mais afligidos que os injustos? Exatamente. A verdade é que tudo o que nós dissemos até aqui é verdade, mas muitos dos que nos estão a ouvir podem perguntar-se: mas porquê tem que haver o mal? Se isto não existisse, a vida era tão
tão melhor, não é? Porque é que isto tem que acontecer? É verdade que mesmo na Bíblia nós vemos esta colisão, como estavas a dizer, entre esta percepção de um Deus de amor, de um Deus justo, de um Deus que é Pai, depois com a realidade de terra a terra e concreta do sofrimento, não é? Tu vês pessoas que estão ficando sem pernas, sem braços na guerra, sem família, tu vês o sofrimento de tantas pessoas nos hospitais e como realmente conciliar tudo isto. Então o grito dos Salmos é este: porquê isto, não é? E até quando isto? Quando é que isto vai parar, não é? E podemos dizer que este grito dos salmistas é o grito da humanidade inteira. Porque é que nós temos que viver isto? Porque é que estamos aqui, parece que destinados a viver isto? Porquê? O que é que nós fizemos para viver isto? E, na realidade, nós não temos outra explicação senão aquela que nos dá a Bíblia, que é a palavra de Deus, não é? Essa é a única explicação. E a explicação é que o mal não vem de Deus. Ponto. Este é um conceito do qual nós nos devemos apropriar. O mal não vem de Deus. O mal é uma realidade desencadeada por criaturas. O que nos dá esperança é algo que criaturas produziram. Não é, o mal não é eterno como o bem. O mal é uma subprodução. São criaturas que o praticaram, que o desencadearam de alguma maneira. Criaturas inteligentes e criaturas livres, que Deus no seu amor quis que fossem assim, porque só assim é que elas podiam cumprir o seu propósito, mas que em liberdade escolheram mal. Escolheram o que é contrário ao projeto de Deus, à vida. E então o mal é um resultado disto. Então podemos dizer que o mal não tem uma existência abstrata, não é um princípio abstrato. O mal são escolhas que criaturas fizeram e são escolhas que criaturas continuam a fazer. E o problema do mal é que nós podemos torná-lo menor ou melhor, menor ou maior, segundo as nossas próprias escolhas disto. O mal, podemos dizer que, segundo a Bíblia, tem um tempo de duração. Ele tem um tempo de apreensão e isso dá-nos realmente esperança. Mas entre esse tempo em que ele vai terminar e o agora, vivemos, podemos dizer, no tempo da história. O tempo da história, que é desde Gênesis ao Apocalipse, como tu dizias, e que é o nosso tempo. É o tempo em que nós fazemos a experiência do bem e do mal. Não podemos esquecer que lá no paraíso, não é, no Éden, Deus disse ao homem para não fazer essa experiência, para fazer apenas a experiência do bem, que era aquilo que ele lhe propunha. Mas os humanos, tentados e seduzidos, decidiram fazer a experiência do bem e também a do mal. E como nós sabemos na Bíblia, a experiência quer dizer viver a fundo a situação. Nós não conhecemos o mal apenas de maneira filosófica. Nós vivemos o mal. O mal dói, o mal faz mal. O mal traz sofrimento e traz morte. E o homem quis fazer essa experiência e está a fazê-la. Portanto, revoltar-nos contra Deus, questionar-nos, não querer fazer esta experiência, é algo que não é possível. Nós temos que aceitar que vivemos no tempo histórico em que fazemos a experiência do bem, e aí está a presença de Deus, como dizia o Hernani, aí está o que tu dizias, Deus está sempre presente. Deus acompanha-nos nesta experiência. Deus não nos abandona nesta experiência, mas Ele quer que façamos a experiência na medida em que nós o quisemos e o desencadeamos. Então, é no seu amor, e pode parecer uma contradição, é no seu amor e por causa da grandeza do seu projeto que Deus nos permite fazer a experiência do mal. Sim. Para que se vejam os frutos, os efeitos plenos do mal. E podemos dizer que já lá vão tantos milhares de anos, Deus considera que os efeitos plenos do mal, a prova real, se calhar ainda não está totalmente dada. É por isso que ainda estamos aqui. Sim. Tu falaste aí uma coisa que me parece muito importante, que é o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Deus deu ao ser humano e a todas as criaturas a liberdade de escolha, o poder escolher. Exato. E essa liberdade de escolha só podia ser assim dessa maneira, porque nós só podíamos amar a Deus por escolha, não podíamos ser robôs programados, nós fomos criados livres para escolher. Infelizmente, o ser humano escolheu o caminho aquele que Deus não propôs. Exatamente. E infelizmente as consequências vieram, não é? Mas o sofrimento pessoal e coletivo não só é esse sofrimento que perturba o salmista, mas também é o facto
de haver uma aparente ausência de Deus no meio dos salmos, ou seja, parece que há uma aparência ausência de Deus, que Deus não responde. Eu digo aparente porque é mesmo aparente, não é real, não é? Porque Deus quer responder, Deus responde. É como se nós quiséssemos ver o sol num dia totalmente nublado. O sol está lá, mas nós não conseguimos ver. E na vida cristã precisamos ter esses olhos, os olhos que nós chamamos os olhos da fé. Ver para além do que é aparente, ver para além do que é só aquela capa, não é? Quando eu olho para vocês, eu vejo o exterior, não é? Eu vejo como vocês estão vestidos, vejo os vossos rostos, mas não vejo o vosso interior, aquilo que está dentro do vosso coração, a vossa motivação, a vossa intenção. Mas Deus sabe, Deus conhece. E muitas vezes nós só conseguimos ver as aparências, as coisas que acontecem de forma aparente, mas não conseguimos ver a verdadeira essência da realidade. E nós temos um episódio bíblico que eu gosto muito, que aparecem aqui dois protagonistas, Eliseu, por um lado, um homem cheio de fé, um homem de Deus cheio de fé, e Geazi, o seu servo, que não tinha essa mesma fé. E eu leio aqui, em 2 de Reis, capítulo 6, um episódio muito interessante, que nos mostra que nós precisamos ter esses olhos da fé. Diz assim: e o servo do homem de Deus levantou-se muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são aqueles que estão connosco do que aqueles que estão com eles. Não é? Esta foi aquela visão de fé de Eliseu. Mais são aqueles que estão connosco do que são aqueles que estão com eles. Ou seja, mais são aqueles que estão do nosso lado do que do lado inimigo. E então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que no monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, anjos que estavam a proteger os seus servos. E aqui vemos claramente que os olhos naturais não conseguiam ver estes anjos, mas quando Eliseu orou, os olhos da fé conseguiram ver estes anjos. Não é? E nós precisamos desses olhos na vida espiritual, para ver além das aparências daquilo que nos acontece, ver verdadeiramente que Deus está lá, que Deus está presente. Não é? E é interessante notar que os salmistas resolvem não ficar calados diante desta realidade. Eles vão dizer: não, Deus está presente. Não é? E é aqui, Hortelina, que eu te pergunto: a recorrente queixa dos crentes sobre a ausência, esta ausência e o silêncio que Deus tem, o triunfo aparente dos maus sobre os bons, surge numa grave acusação. Então a pergunta é: será isto uma realidade? Que resposta é que nós podemos inferir a partir de toda a revelação bíblica? É interessante que não só o crente se sente abandonado quando sofre, quando está a braços com graves problemas, como ainda por cima ele sente que vêm de Deus. Ele sente que a culpa é de Deus. Repara o que diz o salmista: puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas, alargaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável. Tu quem? Tu Deus. E nós podemos dizer que este salmista, nesta queixa, faz-me pensar realmente nas crianças. As crianças, quando lhes acontece algo de mal, a culpa é dos pais. Porque a criança não tem a capacidade para abarcar a totalidade da realidade. Eu tenho um amigo cuja filha teve que ser um dia internada e tiveram que lhe exprimir um furúnculo grave que a menina tinha. E a menina, quando saiu daquele tratamento, ela não podia nem olhar para o pai, ela ignorava completamente o pai. Ela estava zangada com o pai por aquilo que tinha passado, porque para ela o pai era o protetor, era o cuidador. Como é que o pai a podia largar assim? Ela estava zangada. E penso que o homem, e dentro da humanidade dos crentes, tem o mesmo sentimento, o sentimento de abandono, de desinteresse, de serem largados no meio dos problemas. Mas tal como aquela menina, é um problema de ótica, não é? É um problema de visão. É porque nós não compreendemos toda a realidade. E é uma imaturidade. O crente que pensa que o mal que lhe acontece vem de Deus é um crente imaturo. Ainda não conhece Deus, ainda não experimentou o quão amor é Deus para
atacar Deus desta maneira e dizer que realmente vem de Deus. Há uma história que conta Viktor Frankl, é um psiquiatra judeu que esteve nos campos de concentração. Ele era médico e ele escreve um livro que é O Homem em Busca de Sentido. E ele conta a história de que no hospital eles tinham macacos. E eles faziam experiências nos macacos. E então as experiências era para apurarem vacinas, prepararem vacinas para seres humanos. E eles picavam os macacos. E os macacos ficavam agressivos, irritados, revoltados. E Viktor Frankl dizia, eles não sabiam que as experiências que estávamos a fazer neles tinham como objetivo salvar milhões de crianças de doenças infecciosas. E ele aplica a nós. O nosso problema com o mal, com a ausência de Deus, a abscondidade de Deus, o desinteresse de Deus, o abandono, tem que ver com a incapacidade que nós temos de discernir toda a realidade. Discernimos apenas uma parte, e então nessa parte sentimos-nos abandonados por Deus. Mas o que a Bíblia nos diz, e que o Hernani já focou, é que dentro deste problema do conflito do bem e do mal, na realidade, quem mais sofre é Deus. Eu gosto muito do texto de Isaías 63, que diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu a todos desde os dias da antiguidade. Pela sua angústia, foi ele angustiado. Podemos ter a certeza que, quando estamos angustiados, Deus está angustiado connosco. Só que a angústia de Deus é diferente da nossa. Nós muitas vezes não vemos saída, porque vemos a parte. Deus vê o todo. E Deus já sabe que esta angústia é temporária, porque Ele tem a solução para o presente, que nem sempre é proteger-nos do sofrimento, mas Ele tem a solução definitiva, que é um dia libertar-nos totalmente do mal, porque o mal, como já dissemos no início, tem um tempo de duração. Então, como é que o crente pode fazer face a isto? É conhecendo o seu Deus, fazendo uma experiência profunda com Deus. Que Deus não seja para ele apenas uma ideia bonita. Uma ideia bonita não resiste ao sofrimento, ao concreto da realidade do sofrimento, da perda de um filho, de um pai, a perda de tudo, como tantas pessoas que nós temos, somos testemunhas agora. Apenas uma experiência real com Deus nos permite realmente ultrapassar ou suportar ou atravessar a experiência do mal de maneira positiva. Muito bem. Gostei muito daquela questão da imaturidade espiritual, não é? Quando nós não temos um relacionamento forte com Deus, quando nós não temos uma relação com Deus que nos permita estar de pé e estar ao seu lado em todos os momentos, então estamos a ser imaturos espiritualmente, não é? E aceitar que não podemos conhecer o todo, mas que há alguém que o conhece e que tem a solução para ele. Então o que temos que fazer realmente é confiar. Confiar em Deus, mas para confiar em Deus temos que o conhecer. Temos que ter uma relação íntima, profunda, real. Muito bem, muito bem. Vou aqui introduzir agora um novo conceito para dar depois fazer uma pergunta ao Hernani, e o conceito das promessas. Eu gosto muito das promessas de Deus. Será que Deus mudou ao longo dos tempos? Em Malaquias 3:6 a Bíblia diz, porque eu, o Senhor, foi o Deus que falou, eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode Deus trair a sua aliança? De maneira nenhuma. Deus é fiel. Em Deuteronômio 7:9 eu gosto muito deste texto. Diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Interessante aqui a relação do amor com os mandamentos e a relação também da misericórdia e da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é sempre fiel, nunca é Ele que quebra a aliança que Deus fez com o povo. Deus é sempre fiel a essa aliança, é o povo que a quebra sempre, mas diz que há aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos, ou seja, que fazem a sua vontade.
que seguem aquilo que é a vontade de Deus. E é claro que para nós seguirmos a vontade de Deus, temos que conhecer a vontade de Deus. Para sabermos a vontade de Deus, temos que estudar, temos que pesquisar na Palavra Sagrada para saber aquilo que Deus pede de nós. Então é muito importante que realmente nós possamos olhar para as promessas, mas olhar para as promessas com confiança. Hernani, a pergunta é esta: será que Deus falhou em cumprir as suas promessas? Primeira pergunta. Segundo, será que podemos esperar que Deus as cumpra? A resposta que eu encontro para essa questão vai muito numa perspectiva de olhar a vida de Job. Né? Job que era um homem fiel a Deus, um homem íntegro, conforme a Bíblia diz, mas Job enfrentou tudo aquilo que enfrentou dentro de um sofrimento terrível. Imagino, eu me coloco no lugar de Job e às vezes fico a pensar como é que ele resistiu, mas Job encontrou uma solução para passar por tudo isso. O que ele fez foi falar com Deus, expressar diante de Deus e clamar a Deus o cumprimento das suas promessas. E quando eu penso nisso, Paulo, eu penso que, na verdade, Job chegou ao âmago daquilo que é o que Deus espera de nós, que é um relacionamento conosco. E em todo relacionamento, em momentos bons, em momentos menos bons, se não houver conversa, não existe relacionamento. Quando estamos a passar por uma crise com alguém que palmilha o caminho conosco, se nós não falarmos, as distâncias vão aumentando, não é verdade? Então, Job foi aprendendo a falar com Deus. E aqui o salmista, no Salmo 77:8, ele vai expressar diante de Deus: caducou a sua promessa, quer dizer, o Senhor prometeu e nós não vemos os resultados dessa promessa. Para já temos que lembrar que ninguém obrigou Deus a prometer nada, ele prometeu porque quis. Né? E isso é uma realidade que eu integro cada vez mais na minha vida. E se Deus prometeu, é porque em algum momento ele vai cumprir. Eu preciso de saber esperar, né? Saber confiar e saber que ele realmente vai chegar um momento em que ele vai cumprir e vai transformar o mal em bem. Me acompanha no meu percurso de vida aquela frase que José disse em Gênesis 50, verso 20, em que ele vai dizer para os irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Em algum momento da nossa existência, Deus vai cumprir as suas promessas e vai transformar o mal em bem. A mim, particularmente, eu lembro de um momento da vida em que estava mesmo lá embaixo, mesmo no fundo do poço, podemos dizer assim, em que, quando pedi a ação de Deus, ao abrir a Bíblia, eu encontrei aquela passagem a passagem veio a mim, podemos dizer assim, porque na verdade era a Bíblia da minha falecida mãe que eu abri, e quando abri estava escrito com a letra dela, na antecapa da Bíblia, estava dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu acredito que um dia, e eu acredito na ressurreição, e um dia poderei ver a minha mãe e poderei dizer para ela que aquela palavra de Deus escrita pela mão dela serviu para me tirar de um momento de angústia terrível e me fez de novo confiar em Deus. O que é certo é que comigo Deus cumpriu aquilo que ele diz no Salmo 40, tirou-me de um tremendal de lama e me firmou os passos sobre uma rocha. Né? Muito bem. Eu posso dizer claramente que, se não fosse o cumprimento e a realidade do cumprimento das promessas de Deus, eu hoje nem sequer teria o privilégio de estar aqui com vocês. Isso me faz pensar que, no cumprimento das promessas de Deus, na direção da pergunta que o Paulo fez, há uma pessoa que faz parte do meu círculo de pessoas que eu amo, né? Uma pessoa muito querida minha, e que passou por uma doença terrível, o cancro. E em determinado momento, depois de ela ter passado por tudo aquilo, ela me telefonou um dia e expressou a sua tristeza por sentir que eu a tinha abandonado, que eu não tinha acompanhado ela nessa dor. E eu, naquele momento, naturalmente pedi desculpa, porque era o sentir dela, era a maneira como ela estava a viver, mas eu relembrei-a de que 1 ano e meio antes eu tinha mandado uma mensagem para ela por telemóvel, dizendo: se você precisar de mim, diga que eu paro tudo e vou ir ter contigo. Mas ela esqueceu daquela promessa. Ela não fez atenção àquela promessa. E eu acredito que de mesmo somos nós com Deus. Às vezes Deus nos faz essas promessas, mas a gente acaba esquecendo dessas promessas de Deus e pensando que Ele nos abandonou no nosso percurso. Eu acredito que Deus cumpre as suas promessas. Amém. Até porque eu, como ser humano, uma das coisas que admiro e zelo por tentar viver tudo aquilo que eu prometo, tento cumprir. Tudo aquilo que eu faço,
que tudo aquilo que pronuncio, que digo para as pessoas, principalmente com a minha família, com as minhas filhas, quando não posso fazer, o que eu vou fazer é dizer para as pessoas, olha, nessa data e nesse momento, será que a gente consegue fazer em outro momento? Por isso, penso eu que se eu sou assim, eu, pecador que sou assim, Deus muito mais na gerência do universo em cumprir a sua promessa. Muito bem. Está muito interessante está muito interessante. Eu gostava ainda de dizer sobre esta questão de Deus não cumprir as promessas e de ser difícil esperar. Gosto imenso, portanto, do Salmo 77, em que o salmista diz assim: rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E depois diz pausa no Salmo. Há uma pausa. E depois diz: então eu disse, isto é enfermidade minha. Eu acho que há aqui um lampejo de lucidez do salmista, que estava pensando que estava numa desgraça, que Deus não agia mais, que Deus tinha ficado no passado e que realmente Deus não era, mas ele teve um lampejo de lucidez e ele disse: não, isto é a enfermidade minha. Ou seja, o problema está em mim, aquilo que estivemos a dizer aqui. O problema não está no emissor, que é Deus. Deus está sempre lá. O problema está no receptor, que tem os seus olhos tão focados no problema que perde o contacto com Deus. Eu, pessoalmente, na minha experiência pessoal, eu já sei que quando eu tenho coisas demais para fazer e que eu estresso, eu perco a noção da presença de Deus. Eu sinto-me longe de Deus. Porquê? Eu já vi. Porque todas as minhas forças vivas se focam naquilo que eu tenho que fazer e fazer face, e Deus fica de fora. Não porque Ele saia, nem porque eu o ponha, mas o meu focar no sítio errado faz com que Deus realmente, eu perca o foco em Deus. Exatamente. É isso que diz o salmista. Então eu vi que isto é enfermidade minha. O mal está em nós. E depois ele diz 3 coisas que ele fez para resolver este problema. Ele diz o seguinte: logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. O que é a destra do Altíssimo? A destra é a mão que faz bem as coisas. Logo me lembrei o quão bem Deus tem feito as coisas connosco. Lembrei-me das tuas maravilhas da antiguidade. E depois disse: e agora meditarei em todas as obras e falarei dos todos os teus feitos. Então ele dá aqui, aparece-me a mim, 3 atitudes que nós devemos de ter para ultrapassar esta percepção errada de que realmente Deus não está, que Deus está ausente e que Deus não se interessa. A primeira é realmente lembrar-se. Olha, Linda, quero-te parar só aqui um bocadinho. Sim. Não percas o raciocínio, está bem? Que eu quero Sim. falar com os nossos amigos que estão do outro lado, no auditório. E antes de continuarmos o programa, quero partilhar consigo uma oferta muito especial que temos aqui no programa. O nosso manual Histórias de Esperança, o manual de estudos da Bíblia, onde são explorados 15 temas partindo da experiência de Jesus e que revelam a sua vontade. Queremos deixar este manual para si, porque acreditamos que é um manual importante. Eu vou aqui colocar para que possa ver na câmara este manual. Pode contactar-nos através do 933-939291, 933-939291, para pedir o seu manual totalmente gratuito. É uma oportunidade única que tem para poder receber este livro, e este livro vai ser uma bênção para si e para a sua família. Hortelina, podes continuar? Sim. Portanto, dizia eu que nesta lucidez do salmista, ele dá-nos 3 pistas, não é? E a primeira realmente é lembrar-se do que Deus fez antes, não é? Ao longo do nosso percurso. Quando estamos a viver um problema, é apenas um troço do nosso percurso. Okay. Devemos lembrar-nos o que Deus fez antes, não é? Para ter confiança no que Ele vai fazer a seguir. Portanto, é lembrar. Lembra-te, não é? É algo que vem muitas vezes na palavra de Deus. E o salmista diz isso mesmo. Lembrei-me dos teus feitos. Para quê? Para confiar. Temos que confiar nos momentos em que Deus parece não agir, lembrar-nos como Ele agiu e acreditar que Ele, mesmo quando não age, está agindo. Porque não intervir é uma maneira de intervir, não é? Pode às vezes não ser, é à nossa maneira. E depois há uma terceira proposta que é de testemunhar. Ele diz: falarei dos teus feitos.
Eu acho isto muito interessante. Nós precisamos de falar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Precisamos nos lembrar e falar. Porque falar é a maneira de nos apropriarmos dos atos de Deus e de termos confiança. E ao mesmo tempo é uma maneira de pôr à disposição dos outros um testemunho que os pode levar também a fazer a experiência de Deus. Tu falaste aí que é o salmista ou os salmistas buscaram a Deus com humildade e com confissão, porque reconheceram que o problema não está em Deus, mas está neles, está nos homens, não é? Está nos homens. O problema está na humanidade, não está em Deus. Então, os salmos demonstram que Deus se revela independentemente das circunstâncias da vida. Independentemente de qualquer circunstância, Deus revela-se. Agora, por vezes, os receptores talvez não estejam em sintonia com Deus para receber aquela mensagem, não é? E o Hernani falou de Jó. Eu gostava de focar aqui neste personagem, porque para mim tem sido um modelo. Tem sido, claro que o único modelo que nós temos é Cristo, esse é o nosso único modelo, mas existem homens e mulheres na Bíblia que nos dão grandes exemplos de fé, e para mim este tem sido um grande exemplo de fé, o Jó. A postura de Jó, quando ele estava a passar precisamente pelo grande conflito, porque nós sabemos que Jó, Deus tinha dito mesmo, Jó era temente e que desviava do mal, não é? Não há ninguém como Jó na terra, diz Deus, está em Jó 1:8, não é? Este Lúcifer, que depois se tornou Satanás, veio então tocar em Jó, naquilo que Jó mais amava. Satanás estava por trás de tudo aquilo que aconteceu com Jó. Foi o inimigo que semeou o mal nesta família, não é? Portanto, vemos aqui que os filhos morreram, perdeu a sua fortuna, perdeu os seus servos, perdeu o seu gado, e até o seu próprio corpo foi tocado por chagas malignas. E nós sabemos que na altura, porque Jó é o primeiro livro a ser escrito, não é? E durante muito tempo a visão era que o bem vinha de Deus, mas o mal vinha também de Deus. E nós vemos aqui que não, que o grande conflito, nós temos um inimigo que está por trás. E ainda assim, Jó vai dizer 3 coisas que me parecem lindíssimas. Primeiro, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa, quando Jó ficou com aquelas chagas malignas, a sua própria esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas mesmo sem saber as coisas que por trás lhe aconteciam e que era Satanás que estava a fazer isto, ele vai dizer assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. E no capítulo 13 tem aqui uma expressão que é fantástica, que diz: por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos eu irei defendê-los diante de Deus. Ou seja, Jó desabafa com Deus, como o Hernan dizia. Jó defende a sua inocência diante de Deus, porque Jó sabia que não tinha feito mal. Então ele defende a sua inocência, ele abre o seu coração a Deus, mas submete-se à vontade divina. E acho que é algo extremamente importante, né? E claro, nós vemos que felizmente no final da sua vida Jó foi mudado, Deus mudou a vida de Jó, Deus deu-lhe muito mais bênçãos do que o que ele tinha antes, porque Jó manteve-se fiel. Jó foi resiliente, e para mim é um exemplo de coragem, é um exemplo de perseverança e é um exemplo de fé. E tem sido para mim um exemplo de resiliência. Jó. Verdade. Mas tenho aqui um outro capítulo, agora vou abrir a Bíblia, porque estamos no Bíblia aberta e quero abrir a Bíblia convosco. No capítulo 3 de Zacarias, aparece-nos aqui 3 personagens importantes. Aparece-nos um personagem chamado Josué, que é um sumo sacerdote, e depois aparece-nos mais 2 personagens importantes. Eu vou ler aqui. Diz assim a partir do verso 1: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava à direita do anjo do Senhor. Não, estava adiante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti o teu pecado, e te vestirei de vestes finas. E eu disse: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo estava em pé. Temos o Josué, o sumo sacerdote, que representa o povo, que estava sujo, porque o povo estava cheio de pecado, e ele mesmo também estava nessa condição.
Temos depois Satanás que o acusa, mas temos Jesus que diz: este é um tição tirado do fogo. Este é alguém que eu amo. Este é alguém por quem eu vou lutar. E Satanás nada podia contra o anjo do Senhor, que era Jesus. Não é? Jesus disse: basta. Satanás não faz mais mal a Josué e faz uma coisa interessante. Tira as roupas sujas de Josué, coloca umas roupas limpas, que significam a justiça de Cristo, e agora sim, com as roupas limpas, Josué está justo diante de Deus. Isto é delicioso, porque nós vemos aqui o grande conflito em que Deus é superior em poder a Satanás, não é? E que Deus vai dizer: este é um tição tirado do fogo, este é alguém que eu amo, este é alguém que é meu. E nós vemos isso claramente no livro dos Atos, não é? Esta história eu acho que é uma história incrível de como Deus age em favor do seu povo e nos defende diante de Satanás. Exatamente. E é ao mesmo tempo a maior defesa de Deus face ao problema do mal. Porque, como diz o apóstolo Paulo, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, em Romanos 8, como nos não daria também com ele todas as coisas? Exato. Por favor, não brinquemos, não é? Porque muitas vezes nós pensamos que Deus é assim uma espécie de personalidade bipolar, não é? Quando está de boa maré, dá-nos bênçãos e está connosco. Quando está de má maré, envia-nos maldições e pedras para o nosso caminho. Nós projetamos sobre Deus as nossas próprias doenças, mas a cruz é o maior testemunho da sanidade de Deus, do amor de Deus e da grandeza do seu projeto. Porque por este projeto humano, que são vocês e eu e toda a humanidade, Deus não deu qualquer coisa, deu o seu Filho. Então, como é que ele agora iria brincar connosco às escondidas, não dar Mano, não é possível. Não é possível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Como é que ele agora pode retirar-nos outras coisas que não lhe custam nada? Não é verdade? Ele apenas age em função do nosso bem. E o nosso bem maior e supremo, que é a nossa salvação, já está ganho por Jesus Cristo. Claro. Foi Ele que o ganhou. E, às vezes nós vemos, nós olhamos e vemos que muitas vezes são consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, em primeiro lugar, e às vezes é como que está a dizer, não é? É Satanás que está por trás, como fez com Jó, não é? Apesar de nós muitas vezes não sabermos, mas é Satanás que está por trás a tentar minar o nosso caminho, e Deus vai retirando as pedras para que nós possamos prosseguir a bom porto, não é? E a solução passa sempre por falar com Deus, expressar para Ele a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa percepção de alguma injustiça que a gente esteja a viver, mas passa sempre por falar. Me faz pensar um pouco aquela parábola que Jesus vai contar em Mateus, no final do livro de Mateus, em que ele fala das bodas, em que houve umas bodas, muitos convidados, entretanto não quiseram vir, e ele manda convidar toda a gente e dá vestes especiais para que as pessoas possam estar bem vestidas nas bodas, mas há uma pessoa que não entra na festa com as vestes que o rei, né, providenciou. E o rei vai ter com essa pessoa e pergunta para ela: por que você não está vestido com as vestes que eu providenciei para ti? E essa pessoa não responde. E para mim, e naturalmente depois sofre as consequências por causa disso, tem que sair da festa, né? E é interessante perceber que, na verdade, essa pessoa se nega a falar com o rei. O rei saiu do seu trono, se dirigiu até essa pessoa, buscou uma explicação, porque provavelmente poderia ter acontecido alguma coisa, né? Poderia ter uma explicação, mas essa pessoa se nega a falar com o rei. E é por isso que eu percebo que o salmista, os salmos são uma bênção para nós, porque ele nos ajuda a falar com Deus, a expressar diante de Deus, como Job fez, a dor que nós temos no coração, ou mesmo as alegrias. Claro. Né? Quantas vezes nós vamos viver experiências como essa? Eu lembro particularmente de uma experiência em que um amigo buscou-me e disse: Hernani, eu preciso de ajuda, eu estou muito deprimido, e pensava mesmo em se matar naquele dia. E eu, no carro com ele, a conversar com ele, mas nada fazia ele mudar da direção daquilo. E eu lembrei então, creio eu por inspiração divina, de começar a ler os Salmos. Eu falei: olha, eu não vou falar mais, nós vamos ler os Salmos. E eu comecei a ler os Salmos com ele. Um salmo atrás do outro. Eu lembro que a gente passou ali pelo menos uns 40 minutos a ler os salmos. E em determinado momento ele disse assim: é isso que eu sinto. É isso que o salmista disse aí que eu sinto. E os salmos então ajudaram ele a expressar diante de Deus a sua dor.
E o que é certo é que, graças a Deus, hoje ele está bem, vivo, graças a Deus, e animado do Senhor. Mas é para dizer que eu louvo a Deus pelo salmista que coloca na nossa boca as palavras certas e nos dá mesmo coragem, às vezes, para dizer coisas para Deus que às vezes nos faltam coragem para dizer, e que nós sentimos e ficamos num relacionamento um pouco recalcado em relação a Deus, mas o salmista nos permite, fala isso para Deus, que Deus entende e ele há de responder, se não explicar, porque como fez com Jó, não houve explicação, mas pelo menos o relacionamento vai continuar. Sim. E Jó tem uma expressão que depois ele diz: eu sei que o meu Redentor virá e o que se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão, não é? Ele tinha essa certeza, e isso é que lhe dava também a força e a resiliência para continuar na sua caminhada. E é aquilo que nós precisamos também, não é? Nós precisamos saber que Deus está presente, que Deus está a preparar um lugar especial. Há pouco falávamos das promessas de Deus, não é? Há promessas que são condicionais, que são aquelas que dependem de condições, não é? Por exemplo, quando falámos aqui no cativeiro de Babilónia, Deus tinha dito: se o povo se arrependesse, eles não iriam para a Babilónia, não é? Mas como o povo seguiu um caminho contrário a Deus, infelizmente Deus retirou a sua proteção e o povo foi para a Babilónia. Mas existem profecias, existem promessas que são incondicionais, e uma delas é a volta de Jesus. Jesus disse: eu voltarei, não é? Em São João 14, 1-3, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, porque quando eu estiver, sejais vós também. Então é uma profecia incondicional. Esteja eu preparado ou não para a volta de Jesus, tenha entregue eu a minha vida a Deus ou não, Jesus vai voltar. É incondicional. Não depende de nós. Não depende de nós. E, portanto, nós precisamos verdadeiramente ter este relacionamento. E por isso é que os salmos são tão importantes. Porque nós identificamos com os salmos. Tal como o teu amigo se identificou com o salmo, nós quando olhamos identificamos não só com as coisas menos boas que passamos, mas também com as alegrias, porque há muitos salmos alegres, há muitos salmos que nos levam a olhar para Jesus. Louvor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Portanto, aquela confiança absoluta que Davi tinha. Estamos quase a terminar, temos aqui alguns minutos, mas eu gostava de fazer uma pergunta à Hortelinda. O mal e o bem têm uma dimensão global, universal, como já vimos, não é? Como já falaste, mas também pessoal, como vimos Jó, como vimos, por exemplo, Josué e outros homens que tinham mesmo o apóstolo Paulo, não é, que viveu este drama. Como é que pode o crente hoje superar a experiência do mal quando confrontado e manter intacta a sua fé? Penso que a resposta já foi dada ao longo de toda esta partilha que nós tivemos. O crente tem que pensar em quem é Deus, tem que ter a tal experiência de conhecer Deus, não é? Deus é uma pessoa que se propõe para se relacionar connosco. E esta experiência é que nos vai dar confiança. Mas mesmo assim ainda quero dizer que a confiança para o crente, eu quero dizer isto particularmente aos crentes, confiar não é um sentimento, não é uma emoção, não é um arrebatamento de sentidos. Confiar é uma escolha. Não é? É por isso que também no Salmo diz: no dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. Ou seja, eu decido confiar. Então, se nós não nos deixarmos arrastar pelas dúvidas, mas nos agarrarmos à cruz, como foi dito aqui, que é a prova do amor de Deus, é a prova de que eu sou importante para Deus, de tudo o que me diz respeito é importante para Deus, e que Deus que me trouxe à existência tem planos para mim, eu sou importante para Ele. Então eu devo confiar. E confiar é uma escolha. E falámos aqui da importância das escolhas. Então, o crente deve escolher confiar no Senhor. Quer o sinta, quer não o sinta. Quer o veja, quer não o veja. Porque já vimos aqui que sentir ou ver é um problema do receptor e não do emissor, que é Deus. Então, impõe-se, como crentes, a decisão de confiar. E é nesta decisão de confiar que nós vamos fazer a experiência de que Deus é fiel e que podemos continuar a confiar, porque Ele responde realmente às nossas dificuldades, às nossas aflições. Deus é um Deus sempre presente. E para o auditório, para todos aqueles que nos veem hoje e que sentem, como é que eu posso confiar no Senhor? Como é que eu posso buscar essa confiança? Eu quero, mas não consigo. Como é que eu posso ter essa fé? Nós sabemos que a fé cresce, que a fé é uma planta que tem que ser regada. Como é que nós podemos regar essa planta? Como é que nós podemos fazer essa confiança surgir? Ou como é que nós podemos ter essa fé inabalável como estes homens e mulheres da Bíblia? É o próprio apóstolo Paulo que diz, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra que nos fala de Deus. É a nossa comunhão com a palavra, a nossa intimidade, a nossa proximidade com a palavra que nos vai revelar
quem é Deus, essa é a única fonte que nós temos. Não direi a única, porque Deus também fala à nossa consciência, também nos fala pela criação, mas é a palavra de Deus que nos diz mesmo quem Deus é e nos fala dos seus planos. Conhecer a palavra é conhecer Deus, não é? É saber que se pode confiar nele, porque Deus não criou este projeto, que é a humanidade, global, e o projeto individual, que és tu e sou eu, e que é o Hernani, para depois o largar. Sim. A humanidade não é um projeto falido da parte de Deus? É um projeto que vale. Que vale a pena. Não é falido, mas que vale. Que vale. E uma coisa importante que também disseste há pouco é: nós somos muito importantes para Deus. Nós temos muito valor, não é? Independentemente de termos estado no lodo da vida, não é? E de Deus nos ter tirado e nos colocado sobre uma rocha, que a rocha é Cristo, nós somos muito valiosos para Deus. Há aqui uma escritora norte-americana, Ellen White, que viveu no século XIX, que ela diz uma mensagem que para mim ainda continua a ser bastante atual. Ela diz assim: reúna todas as suas energias para olhar para cima, não para baixo, para as suas dificuldades, mas para cima. E acho que este é um problema que nós temos muitas vezes. Nós olhamos para as dificuldades, em vez de olharmos para o Deus que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades. Então ela diz: reúna todas as suas energias, não é só algumas, todas, a olhar para cima e não para baixo. Se olhar para cima, nunca desfalecerá na caminhada. Isto é delicioso, não é? Em breve verá Jesus por trás da nuvem, estender a sua mão para o ajudar, e tudo o que tem a fazer é dar-lhe a sua mão com fé simples e permitir-lhe que Ele, o Senhor, o guie. Ela diz: olhem para cima e não para baixo, para as dificuldades. Porque se olharmos para cima, olhando para Cristo, nós podemos ultrapassar todas as coisas. Aquelas barreiras difíceis, aquelas barreiras intransponíveis, aquelas dificuldades que nós achamos que nunca poderão ser saradas da nossa vida, ser saídas da nossa vida, alguma doença, o Senhor está ao leme da nossa embarcação. E o Senhor quer levar-nos a Porto Seguro. Estamos quase a terminar, ainda mesmo temos um pequeno tempinho para vocês poderem também verbalizar para o nosso auditório alguma mensagem especial no final, e eu gostaria, talvez começando por Hernani. Hernani, queres deixar alguma mensagem para os nossos amigos que nos estão a ver neste momento? Sim, quero sim. Nesse episódio nós falamos da dificuldade de cantar em terra estranha, né, de expressar, como podemos expressar alegria no momento de dor da nossa existência. O livro de Salmos nos ajuda a perceber que em falar com Deus, em dizer para Deus, expressar para Ele a nossa dor, é que nós vamos para já encontrarmos conforto, encontrarmos alguém que nos ouve e que rapidamente vamos perceber que responde a nossa oração, e também nos ajudará a ter esperança de que nós estamos aqui de passagem. E de que quando Jesus voltar, tudo isso, os nossos sofrimentos, as nossas dores vão terminar de uma vez por todas. Por isso, eu estimulo a continuar a usar o livro de Salmos para colocar diante de Deus tudo aquilo que nos alegra, tudo aquilo que nos entristece, para que esse relacionamento perdure. Obrigado. Senhor Linda. Eu também quero dizer a todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, que a realidade é que ainda louvamos o Senhor numa terra estranha, numa terra habitada pelo mal, pela dor, onde todos somos atacados de alguma maneira e sofremos isso. Mas a promessa de Deus é que uma nova terra nos espera já. O Senhor propõe-nos uma terra nova, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nenhum tipo de sofrimento. Mas entre estas duas terras, a de hoje e a futura, que o Senhor nos propõe, há o nosso espaço, o nosso tempo. E o nosso tempo é um tempo de escolhas, é um tempo de decisões. Eu gostaria de deixar para vocês, para todos os que nos ouvem, um desafio que Deus lançou ao seu povo e que continua a lançar-nos hoje ainda. E Ele diz: eis que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E depois Deus diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. A nossa vida é Deus. Precisamos de o escolher, não amanhã, nem para o ano que vem, mas hoje. Porque hoje mesmo, pela morte, podemos deixar esta terra
e o que nos aguarda. Que o Senhor nos ajude a fazer hoje as boas escolhas e a tomar a decisão de o conhecer, de o amar e de o seguir. Muito obrigado, amigos, pela vossa presença. Foi um prazer estar convosco e, Obrigado, sobretudo, nosso. estudarmos este tema tão importante. Que Deus os abençoe a vocês e à vossa família. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado por ter estado desse lado na televisão, através do canal 186 da Mel, no YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais dos nossos parceiros ou mesmo na Rádio Clube de Sintra. É um prazer poder partilhar consigo o conhecimento que fundamenta a nossa fé. Ficou alguma dúvida por esclarecer? Quer deixar o seu ponto de vista sobre este ou outro assunto bíblico? Ou talvez simplesmente deixar a sua sugestão? Poderá fazê-lo por mensagem através de um telefonema ou através de uma mensagem do WhatsApp ou SMS, através do número 933 939291. Eu repito, 933 939291, e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que Deus o abençoe e já sabe, mantenha a sua Bíblia aberta.